A Igreja de Cristo não é denominacional. Deus aceitou e Cristo prometeu construir uma igreja. Esta igreja começou depois que Jesus morreu, depois que o Evangelho foi pregado no Pentecostes, após a sua morte, quando alguns que ouviram o Evangelho foram batizados em nome de Jesus para a remissão de pecados. Deus acrescenta aqueles que são salvos à sua igreja, a igreja são os redimidos do Senhor. Deus tinha apenas uma igreja e Cristo tinha apenas uma igreja, todos os salvos fazem parte da única igreja. Esta igreja é algumas vezes referida nas Escrituras como o corpo de Cristo. É-nos dito claramente: há um só corpo. Se acreditamos na Bíblia, devemos admitir que existe uma só igreja. Muitos pensam que a única igreja é denominacional. A palavra denominação significa um nome ou designação, especialmente para uma classe de coisas. O denominacionalismo é formado por grupos religiosos como metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, assembleianos, episcopais, etc. Esses grupos buscam se distinguir uns dos outros por nomes diferentes, porque possuem doutrinas, práticas e organizações diferentes. As pessoas defendem o denominacionalismo quando se juntam a um desses grupos religiosos. Sugerem que uma igreja é tão boa quanto a outra, para justificarem sua escolha. Alguns pensam que Jesus sancionou as denominações quando disse: "Eu sou a videira, vocês são os ramos." Eles afirmam que os ramos são denominações diferentes. No entanto, uma leitura deste versículo e do versículo seguinte impede tal interpretação. Jesus disse: "Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo que secou, e colhem-nos e lançam-nos no fogo, e ardem." A contração nele nos mostra que os ramos são discípulos individuais, não denominações. Além disso, são os discípulos infrutíferos que eles ajuntam e lançam no fogo, e que são queimados. Nesta escritura, Jesus não endossou denominações. A Bíblia fala de igrejas. As igrejas descansam, as igrejas de Cristo vos saúdam, as 7 igrejas que estão na Ásia. No entanto, a palavra igrejas no Novo Testamento nunca se refere a denominações. A palavra igreja às vezes se refere aos salvos em uma determinada localidade, como a Igreja de Jerusalém ou a Igreja de Deus em Corinto ou a Igreja de Éfeso. No Novo Testamento, igreja refere-se aos salvos em uma pluralidade de locais. Por exemplo, lemos: "Então as igrejas tiveram descanso em toda a Judéia, Galiléia e Samaria." A mesma doutrina foi ensinada em todas essas igrejas. Todos os membros dessas igrejas obedeceram ao mesmo Evangelho para serem salvos. Essas igrejas não eram denominações. O denominacionalismo não é ensinado ou aprovado pela Bíblia. Há muita coisa errada com o denominacionalismo. Jesus orou pela unidade entre seus crentes, e Paulo condenou a divisão dizendo que todos devem estar unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. O denominacionalismo prospera na divisão, em diferentes doutrinas e nomes, e é, portanto, errado. Paulo admoestou os irmãos a não chamarem a si mesmos de si mesmos ou de outros, porque Cristo não está dividido, foi Cristo quem foi crucificado por nós, e é em nome de Cristo que somos batizados. Nós erramos quando nos dividimos e nós seguimos de acordo com homens e pontos de doutrina como as denominações fazem. No Novo Testamento, lê-se sobre a Igreja Universal, todos os salvos,
e a igreja local, os salvos em uma determinada localidade. O denominacionalismo não é nenhum dos dois, uma denominação é uma organização de igreja maior que uma igreja local, mas menor que a Igreja Universal. Tal organização é estranha à Escritura e não pode ser correta. Além disso, as denominações costumam ter sínodos, concílios, conferências, etc., que se reúnem para determinar suas crenças e práticas. Isso também está errado. Não podemos estabelecer a doutrina da Igreja por voto. Cristo é o cabeça da Igreja, Ele é o único legislador. É só olhar para as Escrituras em busca de doutrina, ela tem autoridade e não pode ser quebrada. Não devemos mudá-las, acrescentando ou tirando delas. Devemos rejeitar o denominacionalismo e todos os seus erros em favor da verdadeira Igreja e da verdade. Há uma Igreja do Novo Testamento, ela pertence ao Senhor e não é composta de denominações. Quando as pessoas são salvas, o Senhor as adiciona à sua Igreja, não há uma denominação. A Igreja de Cristo não é denominacional. Você pode me perguntar: devo ou não devo ir a uma igreja? Deve, desde que o Espírito Santo tenha total liberdade de ação e que a doutrina não subjugue a palavra. Jesus disse para ir e pregar o Evangelho, e não para ter uma carteirinha denominacional. Deus vos abençoe.